Todo advogado deveria aprender, ainda na época de estudante, como acompanhar um flagrante na delegacia. Mas a verdade é que isso não acontece e geralmente quando vem o primeiro acompanhamento do flagrante é um desespero. Portanto, hoje eu quero passar para você aqui nesse vídeo uma espécie de checklist, além de deixar o checklist disponível para que você possa sempre conferir, pelo menos nas primeiras vezes. Depois que você ganhar prática e não é mais um desespero. Portanto, vamos a esse passo a passo que vai te ajudar muito. Como que você vai acompanhar o flagrante? Você pode receber o primeiro contato da família de alguém que foi preso em flagrante ou da própria pessoa que foi presa em flagrante. Se for da própria pessoa, se ela estiver ali entrando em contato com você da delegacia, por exemplo, ou da casa dela, porque ela está sendo presa em flagrante naquele momento, a primeira orientação que você deve dar a ela é que ela permaneça em silêncio até a sua chegada. É que ela diga para os agentes policiais, para a autoridade policial, que ela vai falar quando o advogado dela chegar. Isso é muito importante. E você deve chegar até o local, seja no local onde o cliente se encontra ou já na delegacia, com a maior brevidade possível. E por isso que é importante que você já mantenha algumas coisas que fiquem separadas, para se você precisar ir numa situação dessa de flagrante. Agora, e se forem os familiares a entrar em contato com você? Tente extrair o maior número de informações possível. Em que momento se deu a prisão em flagrante? Que horas? Foi há muito tempo atrás? Foi algumas horas? Ou está acontecendo naquele momento? Foi alguns poucos minutos? Para qual delegacia ele foi levado? Qual seria o suposto crime que ele teria cometido ou não? Ou seja, intere-se de tudo em relação ao caso. Mas quando você desliga o telefone e vai se dirigir ao local, nesse caso em que você foi contactado, principalmente pela família, é importante que você confirme. Se a família te passou que ele está em uma determinada delegacia, procure telefonar para aquela delegacia e confirmar. Identifique-se como advogado e procure saber se o seu cliente realmente está lá. Isso evita uma viagem perdida. E aí sim, você se dirige à delegacia. Entenda que uma diligência dessa pode se estender por muitas horas, pode se estender até mesmo por um dia inteiro. Portanto, você precisa já ir preparado para isso. Você tem que, em primeiro lugar, levar uma procuração e o contrato. Assim, o cliente vai ter a possibilidade de assinar a procuração e de assinar o contrato. É muito importante também que no contato, seja pelo cliente, pela família, você já passe o valor dos seus honorários. E de preferência que pela sua ida à delegacia, porque entenda que você pode cobrar para acompanhar o inquérito policial, mas você pode abater o valor que foi pago para sua ida na delegacia desse valor que você vai cobrar no inquérito policial. Mas, de preferência, não vá sem receber esse valor. O ideal é que a família transfira esse valor para você. Lógico, no caso que você está sendo contactado pela família, na situação que você está sendo contactado pelo cliente, é mais difícil que isso vá acontecer. Afinal de contas, ele está sendo preso em flagrante, mas de repente tem algum familiar que pode se responsabilizar. Isso para evitar que você, de repente, acabe não recebendo por aquela diligência, por aquele ato que você vai realizar. E se você cobrar para acompanhar o inquérito, você pode, inclusive, deixar isso claro para o seu cliente ou para o familiar. Olha, eu vou te cobrar X agora para ir até a delegacia, para fazer o que for necessário nesse momento do flagrante e depois, realmente, se nós fecharmos o contrato, se você assinar o contrato, eu vou abater esse valor do valor para acompanhamento do inquérito. Chegando até a delegacia, quais são os próximos passos? A primeira coisa que você precisa é, com muita cordialidade, gentileza sempre, se identificar como advogado daquela pessoa. Lembre-se que você já vai chegar na delegacia com tudo que é importante, lembrou? Procuração, contrato. Como eu falei para você que pode se estender até mesmo por um dia inteiro, então leve também algum lanche rápido para você fazer, uma garrafinha de água, carregador para o seu celular, ou seja, aqueles artigos ali que você pode precisar naquele dia, naquele momento. Se você trabalha do seu notebook, de repente leva o seu notebook, ou se você consegue já resolver algumas coisas pelo celular. Hoje em dia a gente resolve muita coisa pelo celular, ele pode dar conta, você não precisa levar o computador. Essa preocupação é muito importante. Imagina você ficar na delegacia sem contato porque você esqueceu algo tão simples que é o carregador do seu telefone. Quando você chega e se identifica, procure saber quem é o escrivão responsável. Já tem um escrivão responsável? Será que no momento que você chegou lá, por mais que você tente chegar com brevidade, pode ser que a família te avise já várias horas depois ou no dia seguinte? Então procure se inteirar de tudo. Já teve a lavratura do auto de prisão em flagrante? Veja o auto de prisão em flagrante, acompanhe.
Peça para falar com a autoridade policial, se identifique para a autoridade policial e pergunte maiores detalhes acerca daquela prisão em flagrante. Lembre-se que você não é o único advogado para ser atendido ali, então prepare-se para esperar. Pode demorar, o delegado tem que atender várias outras pessoas e você sempre precisa ter paciência e cordialidade. Agora, lógico, fazendo respeitar as suas prerrogativas. Claro que isso é importante. Você também tem que exigir que você tenha um contato reservado com o seu cliente. Pode ser uma ofensa muito grande à sua prerrogativa e ao direito do seu cliente se alguém alegar, seja autoridade policial, seja agente policial, por mais raro que isso possa ser, mas se alegar que não tem um local ali para que você se entreviste reservadamente. Tem que ter. Você precisa falar reservadamente com o seu cliente e orientar o seu cliente em relação aos próximos passos. O que vai acontecer? Explique para ele sobre a audiência de custódia, procure mais uma vez se inteirar de todos os fatos, explique para ele o quanto é importante para que você possa fazer uma boa defesa, que ele conte todos os detalhes para você, que ele te diga toda a verdade. O advogado ele precisa realmente ter conhecimento de tudo o que aconteceu para que ele possa desenvolver as estratégias e as técnicas corretas de defesa. É muito importante que você deixe isso muito claro para ele. Ou de repente ele pode acabar escondendo algum detalhe, ficar constrangido em te falar alguma coisa, então ele precisa entender isso. Se for o caso, você deve orientar o seu cliente para permanecer em silêncio. Sempre vem a pergunta, o que é melhor? Não é? Na hora que ele vai prestar o depoimento dele, é melhor que ele confesse? É melhor que ele negue? É melhor que ele fique em silêncio? Gente, isso depende muito do caso concreto. Tem que analisar de acordo com o caso concreto e principalmente de acordo com o que o seu cliente quer. Agora, lógico, se ele chegar para você e falar, doutor, eu vou confessar, eu quero confessar, fui eu fiz de uma maneira consciente, eu não quero esconder isso. Tudo bem, mas você precisa falar para o seu cliente quais são as consequências disso. Sempre, não quero confessar, quero negar. Você precisa explicar para o seu cliente as consequências disso. Como terá audiência de custódia, é importante que quando você chega à delegacia, analise o auto de prisão em flagrante se já foi lavrado ou acompanhe a lavratura. É importante que você verifique minuciosamente se houve alguma ilegalidade naquela prisão. Houve qualquer tipo de ilegalidade? Essa ilegalidade pode ser uma ilegalidade formal, uma ilegalidade material, uma inobservância, alguma formalidade de praxe, a inobservância, algum dispositivo constitucional, a prisão dele deixou de ser comunicada, ele foi impedido de falar com o advogado, enfim, qualquer inobservância de qualquer formalidade gera uma ilegalidade. Ou não era uma situação efetivamente de flagrante, não se encaixava dentre as hipóteses de flagrante. Nós temos, nesse caso, uma ilegalidade material. E se nós temos uma ilegalidade, se essa prisão é ilegal, qual será o seu pedido na audiência de custódia? O pedido de relaxamento de prisão. Já, se você analisou, viu que todas as formalidades de praxe foram seguidas, qual será o seu pedido na audiência de custódia? O pedido de liberdade provisória. Porque se uma prisão é legal e não há motivos para que essa prisão ilegal, que foi em flagrante, seja convertida em uma prisão preventiva, então, nesse caso, o juiz deve conceder a liberdade provisória. Lógico que você deve analisar, ainda em sede policial, se ali é o caso do próprio delegado arbitrar a fiança. Seria uma situação dessa? Seria um crime afiançável? Poderia a autoridade policial arbitrar essa fiança? Você pode fazer esse pedido, esse requerimento já em sede policial? Ou não é o caso e realmente você vai ter que esperar o pedido de liberdade provisória para, de repente, fazer um pedido de liberdade provisória, por exemplo, com fiança? Ou um pedido de liberdade provisória sem fiança? Houve uma causa de excludente de ilicitude? Seria o caso, na audiência de custódia, de um pedido de liberdade provisória baseado em excludente de ilicitude? Todos esses detalhes devem fazer parte desse checklist quando você está acompanhando uma prisão em flagrante. Lógico que pode ser o caso também de você ser contratado já para acompanhar o inquérito policial. Já houve o auto de prisão em flagrante, o inquérito policial foi instaurado e você, como advogado, pode acompanhar o inquérito policial. Nessa situação do flagrante, quando você conversa com seu cliente, prosseguindo aqui no nosso checklist, dá todas as orientações, é importante também que você acompanhe o depoimento do seu cliente. Lógico que o advogado ele não pode ficar influenciando o cliente no momento do depoimento. Ele está ali para acompanhar tudo que vai acontecer, ele está ali para escutar, ele está ali principalmente para que as garantias do cliente sejam respeitadas,
que ele consiga tomar ciência de tudo que está acontecendo, até para que mais na frente ele tenha condição de estabelecer e de desenvolver as estratégias que são necessárias para os argumentos defensivos, seja na audiência de custódia para requerer a liberdade, seja um pouco mais para frente se o cliente for denunciado. Outro ponto importante é o seguinte: quando você tem esse primeiro contato para acompanhar o flagrante, é muito comum a dúvida. Não, mas como é que eu vou cobrar? Eu vou cobrar para ir até a delegacia? Eu vou cobrar para acompanhar um inquérito? Eu vou cobrar tudo? Eu vou cobrar por aquele crime que supostamente foi cometido? Cuidado! Comece cobrando para ir até a delegacia. Você pode, como eu te falei, abater esse valor do valor que você vai cobrar para acompanhar o inquérito policial. Mas procure fazer isso por etapas. Pode ser que o seu cliente não seja denunciado. Então, cobre um valor diferente se houver ação penal. Você já pode deixar isso muito claro de início. Olha, esse contrato que a gente está fechando agora é para o inquérito, até porque pode ser que você não seja denunciado. Faremos tudo para que você não seja denunciado, mas pode acontecer. Caso você seja denunciado, eu vou cobrar X para acompanhar a ação penal. Mas olha, pode ser que haja recurso, se houver ação penal, pode ser que não haja recurso, pode ser que a sentença seja absolutória, condenatória, você vai explicar tudo direitinho. E mostrar que se houver recurso, você vai cobrar para fazer o acompanhamento recursal. E lembrando, você como advogado, hoje em dia você pode fazer o parcelamento, você pode fazer o parcelamento tendo maquininha de cartão de crédito, tendo uma conta no PagSeguro e fazendo um link, existem várias formas, mas é fundamental que você tenha o contrato. Muitos advogados iniciantes, na ânsia do primeiro cliente, na ânsia de fechar o primeiro contrato, acabam deixando isso para depois. E depois pode vir um grande aborrecimento que com certeza você não quer ter, que é trabalhar e não conseguir receber os seus honorários. Essas dicas, elas demonstram tudo aquilo que é essencial de você fazer em sede policial quando você está acompanhando uma prisão em flagrante. Todos esses cuidados são importantes. Como eu falei para você, eu estou disponibilizando um checklist bem detalhado. Principalmente nas suas primeiras idas à delegacia, você pode ter esse checklist impresso e antes de sair de casa, dá uma conferida. Dá uma conferida se você fez tudo, extraiu todas as informações, ligou para a delegacia, confirmou, separou tudo que você precisa levar. Quando você chegar na delegacia, o que você tem que fazer? De repente, dá uma olhada no checklist, se você está no Uber, no táxi, no seu carro, dá uma olhadinha, vê o que você tem que fazer quando você chegar lá. Todas essas coisas que a gente conversou aqui e vai dar tudo certo. Depois você se acostuma e já vai fazer isso com muita tranquilidade, porque aí já vem a experiência, já vem o aprendizado. Se você é nosso aluno do curso de prática na advocacia criminal, dentro dele a gente tem um módulo específico de atuação do advogado em sede policial. Seja para acompanhamento de flagrante, seja para acompanhamento do inquérito. Portanto, vale a pena você acompanhar esse módulo. E se você ainda não é nosso aluno, fica aqui o convite. Eu vou deixar o link para você conhecer o curso de prática na advocacia criminal. E, inclusive, a partir de agora, né, foi recente, nós temos a possibilidade de acesso vitalício. Na hora que você se inscreve no curso, você pode optar entre o acesso de 1 ano e o acesso vitalício. Foi um prazer ter estado aqui com você hoje. Não deixe de baixar o checklist e até o nosso próximo vídeo. E, claro, inscreva-se no canal e deixe o seu like.